E aí, galerão da internet, professor Davidson de volta aqui no nosso canal, o Lembrador. Se você quiser continuar assistindo nossos vídeos, recebendo as notificações, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Então hoje a gente vai continuar as revisões para o Enem, para os vestibulares, e o tema de hoje é importantíssimo, tá certo? Hoje a gente vai falar de dois assuntos importantíssimos, recorrentes em provas de Enem e vestibulares. Então vamos trabalhar com o totalitarismo, né? Notadamente o nazifascismo, ou seja, na Itália e na Alemanha, e vamos falar também da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então segura a onda, vamos fazer um resuminho e trabalhar em cima de questões. Então bora lá. Totalitarismo, aqui é a imagem do Mussolini, né, na Itália. Ele foi fundador de toda essa ideia, tá, desse totalitarismo de direita, tá? Nasceu na Itália como um fascismo e depois vai ganhar outras regiões da Europa, tá bom? Então, uma questão. Primeira questão, a respeito do conceito de Lebensraum, selecione a alternativa correta. Bom, coloquei essa questão que é justamente para você aprender um conceito a mais. Que eu sei que esse termo aqui dificilmente você ouviu falar em algum lugar, tá bom? Então eu coloquei essa questão que é para a gente aprender este conceito do ideário nazista, tá? E o que significa Lebensraum, tá? Então olha só, termo alemão que definia a oposição dos nazistas ao liberalismo enquanto valor político e econômico. Havia esta oposição dos nazistas ao liberalismo? Existia. Mas esse termo significa isso? Não. Tática militar criada por Hitler, que exemplificava o fortalecimento do exército alemão, tá? Tinha o fortalecimento do exército alemão, aconteceu isso? Demais, tá? Desobedecendo o Tratado de Versalhes, que foi assinado na Primeira Guerra Mundial. Mas esse termo significa isso? Também não. Letra C. Plano econômico implantado por Adolf Hitler para promover o crescimento econômico do país. Cresceu a economia, Hitler conseguiu alavancar a Alemanha? Conseguiu, tá? Mas esse termo aqui significa promoção da economia alemã? Também não. Letra D, conceito que defendia a ocupação de um grande território dedicado exclusivamente à habitação dos arianos. Sua tradução é espaço vital. Agora nós chegamos na resposta correta, tá? Então este termo aqui, Lebensraum, tá? No ideário nazista significava espaço vital, que é o espaço que o Hitler queria conquistar para que os arianos, né, os europeus mais puros, a raça superior, vivesse nessa região. Tá, beleza? Então letra D é a correta. E letra E, plano de aglomeração dos judeus em guetos aplicado a partir de 1937. Isso aqui não é... Isso aqui não. Existiu? Existiu. Questão número 2. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Tá? Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder, o Führer. Bom? Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Bom, estamos falando de quê? Dos regimes totalitários e a juventude, e a mobilização da juventude. Tá? Vamos ver o comando da questão. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime. O que é sectarismo? Tá? É de separar, tá? Fragmentar. Então havia ali uma rejeição aos opositores. Era de forma violenta ou era de forma democrática, pacífica? Tá? Quando a gente fala em movimentos em prol do nazismo, do fascismo, do salazarismo, do franquismo na Espanha, tá? São movimentos violentos, tá? Não tem diplomacia, a questão é na porrada, é eliminar os opositores das formas mais violentas possíveis. Pelas propostas de conscientização, aqui eu já paro, tá?
Eu já parto porque eu acabei de falar que conscientização não é com essa galera não, tá bom? Pela promoção de um modo de vida saudável, não vou ler o resto, porque isso aqui não tem nada a ver com a questão, tá? Letra D, pelo diálogo, preciso ler o resto? Não preciso ler o resto, tá bom? Porque não havia esse diálogo, não havia uma conscientização. Pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. Também não, tem nada a ver com isso aqui, tá bom? A correta aqui, já falei, já expliquei, é a letra A, tá? É separar, é reprimir, é coagir a oposição. Então, os jovens do mundo nazista, do mundo fascista, eles eram treinados para isso, tá? Para fazer este sectarismo, para fazer essa rejeição, esta oposição, essa caça às bruxas, tá certo? Então, a correta aqui é letra A. Questão número 3. Segura aí, não pare o vídeo, não mude para outro vídeo, porque nós estamos comentando as questões e você tem muito para aprender aqui, beleza? Dê um like no vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva agora mesmo, não perca o seu tempo. Se quiser comentar, se você achar que tem uma outra alternativa correta, pode mandar aí a sua que eu respondo, beleza? A Guerra Civil Espanhola, em que mais de 1 milhão de pessoas perdeu a vida, terminou com a derrota dos republicanos e com a subida ao poder do general Francisco Franco. É o início do franquismo, tá? O Estado espanhol, após a vitória de Franco, caracterizou-se como... Franco, ele era o quê? O aliado dos fascistas, bom? E nazistas. Então, depois que ele entrou no poder, como é que a Espanha passou a ser governada? Democrática? Não. Nós estamos falando de nazismo, de fascismo, bom? Democrático? Não. Paro. Tá? Populista, de esquerda? Gente, tira isso da cabeça. Nazismo, fascismo, franquismo, salazarismo, a versão brasileira que foi o integralismo, todos são de direita, tá bom? Não tem nada a ver com esquerda. O totalitarismo de esquerda foi na União Soviética, tá bom? Foi em Cuba. Então foi nos regimes comunistas, tá bom? Agora, o fascismo que nasceu na Itália é de direita. Então, populista de esquerda, não. Totalitário de direita, opa, né? Totalitário de esquerda. Então, nós temos aqui letra D. Totalitário, é um regime totalitário? Sim, é de direita, beleza? Então, nós estamos falando da Guerra Civil Espanhola, que ajudou na ascensão do general Francisco Franco ao poder na Espanha, no governo espanhol. E ele passou a governar como de forma totalitária de direita. Questão número 4. Se liga aí. Os slogans nazifascistas eram publicamente invocados e sempre aplaudidos, às vezes em uníssono, todo mundo ao mesmo tempo, pela massa popular em praças públicas. Acredita, obedece, luta. Quem tem aço tem pão. Mais canhão, menos manteiga. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. A liberdade é um cadáver em putrefação. Bom? Dentre as alternativas expostas abaixo, qual delas não é uma característica do totalitarismo? Isso aqui é muito fácil, tá? Não precisa nem raciocinar direito. Você já sabe, tá? Que os regimes totalitários são duros, são rígidos, são antidemocráticos, são coercivos. Então, qual é desses aqui que não faz parte desses regimes? A democracia, tá bom? A democracia, está muito claro isso aqui, tá bom? Então, letra B de bola. Questão número 5. O período entre as duas guerras mundiais, de 1918 a 1939, que é chamado de período entre guerras, caracterizou-se por uma intensa polarização ideológica e política. Assinala a alternativa, que apresenta somente elementos vinculados a este período. Tá? Então, qual dessas alternativas tem fatos que aconteceram no período entre guerras? New Deal é no período entre guerras. Foi o plano para salvar os Estados Unidos da crise de 1929. Tá certo? Tá certo. Globalização
Agora já não está certo. Porque a globalização é depois do final da Guerra Fria, tá? Sim, claro que existia lá desde as grandes navegações, mas esse conceito mesmo, tá? Mais moderno, ele é depois do fim da Guerra Fria, quando há o fim da bipolaridade entre Estados Unidos e a União Soviética e a multipolaridade, né? E o início da multipolaridade com a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então, globalização não é. Guerra do Vietnã também não é, porque está no meio da Guerra Fria. Guerra do Vietnã? Não, é na Guerra Fria. Não é período entre guerras. Guerra Civil Espanhola? Opa, aconteceu. Nós acabamos de ver uma questão ali atrás, tá? Nazifascismo? Sim. Quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Sim. 3 fatos que aconteceram depois do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Nazifascismo, que tá certo, New Deal certo, crise nos mísseis não. Tá? Lá em Cuba, no tempo aí da Guerra Fria também. Doutrina Truman, República de Neymar, né, de Weimar, também não. Né? Revolução Sandinista, não. Então fica aqui letra C. Beleza? Então bora lá falar da Segunda Guerra Mundial. E aqui quem aparece é o Hitler, né, com a suástica aqui no braço, né, como era tradição, como era costume dos alemães no governo do Hitler. Questão número 6. Analisa o trecho da letra do samba Brasil Pandeiro, de Assis Valente, composto em 1940. No tempo da Era Vargas, né? Estado Novo, tá bom? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Eu quero ver Tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada. Beleza? Esse samba pode ser considerado um exemplo de quê, galera? Da falta de criatividade da cultura brasileira. Ó, brincadeira, hein? Falta de criatividade é que não existe na cultura brasileira. Nós temos criatividade demais, de sobra, em excesso. Letra B. Da aproximação cultural entre Brasil e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, no âmbito da chamada política de boa vizinhança. Já ouviu falar da política de boa vizinhança? Que os Estados Unidos procurou fazer ali com os países da América Latina para que esses países o apoiassem na Segunda Guerra Mundial, né? Para que esses países não fossem para o outro lado, pro lado do eixo do mal, tá bom? Então, essa música faz parte deste contexto, do contexto da política de boa vizinhança, né? Entre os Estados Unidos e os países da América Latina, no caso aqui, o Brasil, tá bom? Do esforço de divulgação da música brasileira no exterior, meu Deus, hein? Que isso? Nada a ver. Da difusão da música brasileira no exterior após o sucesso mundial da Bossa Nova. Gente, a Bossa Nova só na década de 50. Nós estamos na década de 40 ainda, tá? Do reconhecimento internacional da importância cultural do Brasil no conjunto do Ocidente, no contexto da bipolaridade, tá? Estratégica da Guerra Fria. Não, Guerra Fria só em 1945 em diante, depois do final da Segunda Guerra Mundial. A música é de 1940, bom? Então a correta aqui ficou mesmo na letra B de bola, tá certo? Bom, temos uma questão da PUC muito interessante, que é uma análise de uma tabela, tá bom? De um gráfico. Observe, o gráfico é a sinal alternativo que apresenta uma interpretação correta dos dados. O gráfico está mostrando mortes de militares, essa faixa mais escura, tá? Mortes de civis, essa faixa mais branca. Total de mortes é 1 milhão, tá bom? Bom, então alguns países têm mortes de militares e civis, ó. Militares, civis, militares, civis, militares, civis. Esse aqui só tem civil. Esse aqui tem um pouquinho de militar, um pouco de civil, um pouco de militar, um pouco de civil. Esse aqui não tem militar morto. Esse não morreu militar, esse não morreu, esse não morreu, esse não morreu, esse não morreu. Tá? Então, tem países que morreram militares e civis, mas tem países que não morreram militares, mas morreram civis. Tá bom? Então, todos eles morreram
civis. Bora ver as alternativas. Os países vencedores tiveram menos perdas humanas? Tá? União Soviética. Olha só a quantidade. Né? Cadê a Alemanha? Olha aqui a Alemanha. Né? Perdedor. Ó. Então tá dizendo lá que os vencedores, o quê? Tiveram menos perdas humanas. Não, é mentira. Pela tabela não. Só a Rússia ali matou a pau a quantidade de mortos. O número de mortes civis foi maior entre os perdedores do que entre os vencedores? Vamos ver? Civis maior entre os perdedores. Alemanha, mais militares do que civis. Japão, mais militares do que civis. Ah, diferente. Olha a União Soviética, mais civis do que militares. Tá nos vencedores, né? Olha a China também, muito mais civis do que militares. Então, cadê o Reino Unido? Militares, tá? Então, a questão também não bate, tá? C. Em todos os países houve perdas militares maiores do que os civis. Em todos aqueles países morreram mais militares do que civis? Não, né? Só que a Rússia a gente já está vendo que os civis foram mais mortes e aqui na China também. Então a alternativa está errada. Em vários países as perdas humanas foram apenas civis. Ou tem país aí que só morreu civil? Tem, né? Indonésia. O que mais? Indochina francesa, Lituânia, Tchecoslováquia, Grécia, Mianmar, né? Letônia. Só morreram civis. Então a alternativa aqui é letra D. É apenas análise de gráfico. Bom? Questão número 8 do Enem, né? A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. Eita, olha só. Seu engajamento não foi um processo de colaboração com o imperialismo britânico, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Então aqui é o seguinte. Dois demônios para analisar, né? O africano tinha que lutar na guerra e ele lutou a favor de um demônio que era o imperialismo europeu, né? A Inglaterra, como nós já estudamos, vocês já estudaram bastante, lá no final do século XIX, né? Junto com outros países europeus, dividiram a África entre si, tá bom? E nesta Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Os africanos vão lutar a favor dos imperialistas contra um outro demônio que poderia ser pior para eles. Qual era o outro demônio? Os nazistas, tá? Então era melhor eles lutarem com os opressores britânicos, imperialistas, do que serem dominados depois pelos nazistas. Mas qual a justificativa? Para o autor, a forma de hegemonia e uma de suas características que explica o engajamento dos africanos no processo analisado, o que fez com que eles se engajassem na Segunda Guerra Mundial, tá? Eles foram para o lado do comunismo e rejeição da democracia liberal? Não foram para o lado dos comunistas. Bom, capitalismo, devastação do ambiente natural, tá? Fascismo, adoção do determinismo biológico. Olha só, né? O que eu falei para vocês agora há pouco? Eles tinham que escolher entre vários demônios, mais ou menos dois, né? Ou lutava com os imperialistas, tá? Para ajudar a derrotar o outro demônio, fascismo, ou eles poderiam ser dominados pelo fascismo depois, tá bom? Então, lutaram a favor dos imperialistas contra o fascismo e a adoção do determinismo biológico, que seria pior para eles, porque o Hitler achava que a raça ariana era a raça superior. As outras raças deveriam ser eliminadas, porque deveria haver uma purificação, certo? Então o que ia acontecer com a África? Com os africanos negros, tá? Se o nazismo dominasse o mundo, ia ser muito pior para eles do que o imperialismo que estava acontecendo nos países africanos, tá bom? Então aqui fica a letra C de cavalo, tá bom? Questão número 9.
Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, movimentos como o Maio de 68 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 1960, cuja inovação relacionava-se. Tá? Nós estamos falando do contexto daqueles movimentos hippie, né? Festival de Woodstock, um dos grandes símbolos desses movimentos que pregavam a paz, tá? Que pregava liberdade sexual, liberdade de expressão, o fim das guerras, tá bom? Tá aqui, ó. Love, not war. Faça amor, não faça guerra, né? Amor, não guerra. É isso que eles queriam. A contestação da crise econômica europeia, que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. A organização partidária da juventude comunista, visando o estabelecimento da ditadura do proletariado. A unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. A defesa do amor cristão e monogâmico com fins à reprodução. Não, ó, temos alternativas que não tem como a gente marcar, né? Tem nem como nem pensar. Como eu estava falando para vocês, esses movimentos pregavam, tá, a quebra dos tabus antigos, tradicionais. E aqui a alternativa está dizendo, defesa do amor cristão, não, nada a ver, tá bom? Pregava uma organização partidária, a juventude comunista, não, era misturado, tá? Era juventude de todas as ideologias políticas, tá bom? O que mais? Ao reconhecimento da cultura das novas gerações, das gerações passadas, que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças nos costumes. Gerações passadas? Não. Eles querem uma nova cultura. Isso aqui, gente, enquadra-se nos movimentos de contracultura. Contra uma cultura antiga, contra uma cultura tradicional, tá? Arcaica. Então, o que eles queriam aqui, gente? Usar o corpo como um meio de expressão política. E é isso que esses festivais fizeram, tá bom? O uso do corpo para mostrar uma coisa nova para a sociedade, tá? Além de vários outros significados, né? Que é sobre a liberdade política, sobre a liberdade sexual, tá? Sobre música, sobre diversão, sobre jovialidade, sexo, um monte de coisa, tá bom? Tudo de forma de uma releitura, uma coisa nova, tá bom? Diferente daquilo que era ensinado para eles, tá bom? Casar depois do casamento, casar depois do casamento é bom, hein? Sexo depois do casamento, né? Ir na igreja todo domingo, aquela coisa toda tradicional, né? E eles não queriam mais isso aí, eles queriam romper. Isso aí para eles atrapalhava o desenvolvimento da juventude, bom? Beleza, então fica aqui na letra C. Questão número 10, última questão. Se liga aí, aguente aí, dê um like no vídeo, comenta, inscreva-se no canal. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra a sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra quem, gente? Olha aqui a capa do Capitão América, hein? Ó, número 1, tá bem aqui, ó. Número 1. Ó, o Capitão América dando um murro em quem, gente? De quem é essa carinha bem aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí direito, ó. Vê se dá um zoom. Pra pegar, ó o bigodinho. Do Hitler, tá? O Capitão América tava dando um murro no Hitler na capa da primeira revista do Capitão América. Então, bora lá. Contra quem? Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, tá bom? O poder soviético durante a Guerra Fria, o movimento comunista na Guerra do Vietnã, o terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001, pelo amor de Deus, hein? Não, gente. Contra os regimes totalitários, está lá representado pelo Hitler, tá bom? O Capitão América ele foi criado, né, nos Estados Unidos para combater o totalitarismo, beleza? Na Segunda Guerra Mundial. Ó, então, se liga no lembrador, inscreva-se se não ainda não inscreveu, tá? Compartilhe com os colegas, pede para comentar, pede para se inscrever, para dar um like no vídeo se gostou. Se não gostou, comente aí para eu poder melhorar nas próximas aulas, beleza? Um abraço.
Até a próxima aula.